Vamos iniciar oficialmente. Boa tarde a todos. Este aqui é mais um webinar promovido pelo Instituto de Protesto do Maranhão. Eu, para quem não me conhece, sou Christian Carvalho, superintendente do Instituto de Protesto do Maranhão, e hoje nós mergulharemos em um tema crucial para a modernização de todos os serviços extrajudiciais, que é a intimação eletrônica no âmbito dos tabelionatos de protesto. E como essa ferramenta digital está transformando a forma como os devedores são comunicados. Antes de mais nada, eu vejo que tem pessoas aqui que não são do nosso cotidiano, principalmente algumas pessoas que são operadoras ou que ingressaram recentemente no cartório. É importante fazer um pouco da contextualização para fins didáticos. Então, todos já sabem, muita gente já sabe, que o protesto extrajudicial nada mais é do que um ato formal que prova a inadimplência e o descumprimento de obrigações originárias em títulos de crédito e outro documento de dívida. Ela serve não apenas para comprovar o pagamento, mas também para conservar direitos, constituir o devedor em mora, e, é claro, a sua função principal está sendo fazer a recuperação desses créditos que estão inadimplidos. Dentro desse procedimento, a intimação é talvez o ato mais sensível. É o momento em que o tabelionato comunica oficialmente ao devedor sobre a apresentação de um título, dando-lhe a oportunidade de pagar a dívida antes que ele seja protestado. Tradicionalmente, a gente sabe que a Lei 9492, ela prevê como regra geral a intimação pessoal, através de aviso de recebimento. Esse é o método que é utilizado da grande maioria dos tabelionatos de protesto. É um método eficaz, mas que enfrenta grandes desafios logísticos, de custo e, por vezes, de localização do devedor, especialmente quando há grandes centros urbanos, quando há incompletude desse endereço, ou principalmente quando o devedor ele é incerto ou não sabido. E isso é um problema que a gente enfrenta todos os dias nos tabelionatos de protesto. E é nesse contexto que a tecnologia entra como uma aliada fundamental. A lei de protesto, atenta a essas transformações, foi atualizada para incluir a possibilidade do uso da intimação no seu formato digital. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o nosso colega, parceiro, irmão, que é uma das pessoas que mais entende de protesto que eu conheço, meu amigo Mário Camargo. Ele é tabelião de protesto de Santo André, ele é mestre em Direito Público e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e hoje está aqui para nos abrilhantar com o seu conhecimento e sua rotina do dia a dia sobre o protesto e essa grande inovação que é a intimação digital. Seja bem-vindo, meu amigo. A palavra está com você. Boa tarde, Christian. Boa tarde a todas e todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui junto com o pessoal do IEPTB do Maranhão, já fazendo essa contagem regressiva para a nossa viagem em setembro para São Luís. Vai ser uma maravilha participar do Convergência desse ano nessa terra boa aí que eu tive a oportunidade de estar junto com vocês no ano passado, né? Tivemos um evento em São Luís, acho que foi em dezembro, né, que nós estivemos por aí. Foi uma alegria muito grande, vai ser muito bom estar no evento da Convergência esse ano novamente, vai ser uma alegria muito grande. E também vi que tem o pessoal de outros estados aqui, do estado do Espírito Santo e outros lugares, e o pessoal que vai assistir, porque nós vamos circular esse debate aqui, porque o tema é novo em termos, assim, não é novo na normativa, nem na legislação, mas é novo na utilização. Nós estamos implantando e ainda experimentando todas as dificuldades da implantação de um serviço novo. E eu tenho, tem gente do Amazonas aqui também, estou vendo que estamos aí com bastante representatividade do Brasil todo. E é uma alegria poder debater esse tema junto com o Christian, porque o Christian, para quem não sabe, é doutor, né? Eu fiz o meu mestrado, mas o Christian é doutor, e o Christian é verdadeiramente pesquisador, e o pesquisador é aquele que vai lá, faz o teste, verifica o que deu certo, o que não deu, apresenta novas hipóteses, faz a prova dessa nova hipótese, e o Christian está
também testando as ferramentas de intimação eletrônica e verificando os resultados, quantificando os resultados e verificando o que dá certo, o que não dá. E nós estamos trazendo isso de várias fontes do Brasil, então nós temos a nossa colega aqui, inclusive é bom trazer para um webinário também, a Cíntia Scheid, lá em Curitiba, que também faz a intimação eletrônica já há um bom tempo e tem uma experiência diferente. Tem a nossa colega de Canarana, a Cristina, lá no Mato Grosso, que faz uma experiência também de intimação eletrônica, com outros resultados diferentes. O presidente do Instituto de Protesto do Rio de Janeiro fez a sua experiência também, tem ali os seus resultados. Então, nós precisamos, sim, trazer todo esse acervo de conhecimento para utilizar essa ferramenta da intimação eletrônica de uma maneira a melhorar o protesto. Porque simplesmente implementar não é simplesmente implementar por implementar ou achar que ela de imediato vai substituir a intimação física, não é a realidade que nós estamos experimentando. Nós temos que testar as várias ferramentas, saber as várias circunstâncias para conseguir implementar da maneira mais eficiente e conseguir agregar o que a intimação eletrônica pode nos trazer de resultado positivo. Como, por exemplo, a intimação eletrônica pode desafogar o cartório que está hoje com uma dificuldade de dar vazão do volume grande de títulos em decorrência da obrigatoriedade do protesto da dívida ativa. Então, em razão da obrigatoriedade do protesto da dívida ativa, hoje nós temos um fluxo muito maior de títulos. Então, alguém tinha lá a sua equipe de intimadores dimensionada para uma realidade, e aí atingiu a meta, e nós dobramos a meta, e vamos dobrar a meta mais uma vez, e é isso que nós queremos nos cartórios, mais títulos. Só que para isso nós temos que ter condições de dar vazão a esses títulos. A intimação eletrônica pode ser uma aliada nesse processo. Ela pode servir como um mecanismo para a vazão dos títulos, para a vazão das intimações dos títulos apresentados em cartório. Também pode servir como uma ferramenta para garantir o conhecimento do protesto ao devedor. Então, nós temos lá a intimação física, que nós sabemos que em muitos casos não é efetiva, porque não consigo ser atendido no endereço, não consigo efetivamente chegar até o devedor, e nós temos as normativas que dizem que nós devemos buscar endereços alternativos para intimar. E a normativa, se não me engano, o artigo 134 do Código Nacional de Normas diz que esse endereço alternativo pode ser eletrônico. E por que não utilizar a intimação eletrônica como uma intimação complementar nos casos em que eu não consigo fazer a entrega da intimação física? Fui até o endereço da pessoa, ela não me atendeu, fui outra vez, ela não me atendeu, enviei para o e-mail. Situações que, infelizmente, nós vivemos hoje, regiões em que não é possível realizar a intimação, áreas de risco, áreas em que o intimador não tem acesso, áreas de difícil acesso, ou aquelas áreas, como aconteceu em uma decisão recente do STJ, em que, mesmo enviado pelo correio, por ser uma zona rural com uma demarcação de endereço difícil, a gente não tem a busca do devedor. Então, volta lá do correio como endereço não buscado, ou agora não me lembro qual que é o termo que usam, mas que não foi efetivamente tentada a intimação, porque seria uma zona rural sem a especificação do local da entrega. A intimação eletrônica vai ser uma aliada para conseguir chegar ao conhecimento desse devedor que ele realmente recebeu ou melhor, que ele realmente tem esse pedido de protesto apresentado no tabelionato e poder ali ter a oportunidade de realizar o pagamento antes que o protesto seja realizado. Então, nós temos aí diversas utilidades para a intimação eletrônica e é somente utilizando que nós vamos descobrir quais são as utilidades mais efetivas. E tenho certeza que o Christian está passando por isso. No estado de São Paulo, onde eu atuo, não sei se foi só o meu cartório, ali só o cartório onde eu atuo, mas nós tivemos ali a possibilidade de ser um projeto piloto da intimação eletrônica. E é lógico que projeto piloto é para isso mesmo. Nós sofremos todas as dificuldades da intimação eletrônica. Desde aqueles que reclamam por receberem e os que reclamam por não receberem a intimação eletrônica. E saber o porquê um reclama, por que o outro reclama. Saber que, às vezes, a gente vai mandar para um endereço que não é do devedor. Como evitar dar notícia de um protesto para um terceiro. Então, todas essas questões têm que ser levadas em consideração.
Eu vou tentar aqui nessa exposição, brevemente, passar pelo que existe de normativa e pelo que nós já experimentamos e onde estão os pontos de atenção, e depois nós podemos debater, aí eu vou pedir para todos que estão presentes mandarem aí os seus questionamentos, e também para o Christian trazer suas experiências, para a gente poder debater uma estrutura de como utilizar de maneira efetiva a intimação eletrônica, que é uma ferramenta muito poderosa na mão do protesto, mas que precisa, sim, de uma atenção diferente, né? Não é simplesmente implementar. Então, deixa eu começar aqui com uma breve apresentação. Acho que consegui, ficou visível, todo mundo enxergando? Tudo maravilha? Enxergando bem, Mário. Vamos lá. Maravilha, muito obrigado, Cristian. Então, começando aqui... Opa, já passei. Vamos começando aqui. Como o Christian já fez, já disse na abertura, a intimação eletrônica foi incorporada à lei de protesto. A lei de protesto, lei 9.492 de 97, teve uma alteração pela lei 14.711, lá no ano de 2023, que incluiu o parágrafo 3º e o parágrafo 4º, 5º, 6º, ao artigo 14 da lei 9492, que é o artigo que fala da intimação de protesto. E esse parágrafo 3º veio com o seguinte texto: o tabelião de protesto poderá utilizar meio eletrônico ou aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas e chamadas de voz para enviar as intimações, caso em que a intimação será considerada cumprida quando comprovado o seu recebimento por meio de confirmação de recebimento da plataforma eletrônica ou outro meio equivalente. Então, o que nós extraímos do texto da lei, como foi aprovado ali no parágrafo 3º? Que, primeiro de tudo, a utilização da intimação eletrônica é uma faculdade do tabelião. Quem escolhe se vai fazer intimação eletrônica ou não? É o tabelião que vai escolher se a intimação eletrônica vai ser utilizada ou não. Então, é uma faculdade à disposição do tabelião. Até segunda ordem, até uma normatização específica, não há obrigatoriedade de que o tabelião utilize a intimação eletrônica e nenhuma proibição. É o tabelião que toma essa decisão. E qual é o meio que ele pode utilizar para intimação eletrônica? Basicamente, qualquer meio. O que nós vislumbramos hoje? E-mail, mensagem de telefone mesmo, SMS, e os aplicativos de mensagem e de chamada de voz. Lá está, aplicativo multiplataforma. O que quer dizer esse multiplataforma? Quer dizer que é operacional em várias plataformas. Então, não é somente no Android, não é somente no iOS, ele funciona em diversas plataformas. Então, seriam os vários aplicativos de mensagem que temos hoje. No Brasil, especificamente, é mais utilizado o WhatsApp, né, que é o mais comum, então, que as pessoas recorrem mais, mas poderia ser outro aplicativo de mensagem, sem haver qualquer prejuízo em relação a isso. Mas o ponto são essas modalidades que nós enxergamos hoje. Pode haver outra? Pode. Nós podemos imaginar que haja outro meio de comunicação eficaz, efetivo, afinal, a tecnologia está sempre desenvolvendo. Então, o texto que está na lei é bem aberto. Nós podemos utilizar mecanismos eletrônicos de comunicação. Mas qual é o cuidado que a gente tem que ter? Eu preciso ter um mecanismo que me permita considerar essa intimação cumprida. E para ser considerada cumprida, a intimação física precisa ser recebida com aviso de recepção, protocolo ou documento equivalente lá no endereço fornecido pelo apresentante. E no caso da intimação eletrônica, confirmação de recebimento por meio da plataforma eletrônica ou outro meio equivalente. Então, eu vou utilizar uma plataforma de disparo de e-mail que vai me confirmar que esse e-mail foi recebido lá na outra ponta. Eu vou utilizar um aplicativo de mensagens que vai me confirmar que essa mensagem foi recebida lá na outra ponta, e isso bastará para considerar que a intimação foi entregue. E então dependerá, para essa confirmação, tudo dependerá da solução tecnológica escolhida. Então, se eu vou usar um aplicativo de mensagem, se eu vou usar um e-mail, um disparador de e-mail, eu vou precisar entender qual que é a solução tecnológica daquele meio de intimação escolhido para confirmar o recebimento lá na outra ponta. E aí, por uma questão de segurança, como nossos atos são formais e solenes,
né, como o protesto é um ato formal e solene, depende da formalidade do procedimento, é recomendável que essa ferramenta de confirmação do recebimento na outra ponta seja auditável. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu possa confirmar que chegou lá mesmo, que eu possa validar essa confirmação independentemente da plataforma. Então, no e-mail é muito tranquilo, porque e-mail tem protocolo aberto, então nós temos as regras gerais de como e-mail funciona. Já nos aplicativos de mensagem vai depender muito do que o aplicativo tem ou não, mas quando você tem um aplicativo amplo, de uso largo, que todo mundo utiliza, inclusive hoje em dia tem sido utilizado até para intimações judiciais, né? Lógico que com algumas seguranças travadas ali, talvez a própria ferramenta de confirmação de leitura do aplicativo seja suficiente. Mas é algo que nós só vamos conseguir dar a certeza, ou como dizem por aí, cravar, né, que é dessa maneira, no momento, ou melhor, depois de utilizar. E às vezes até depois de ter... Eu dei uma travadinha, né? Deixa eu voltar aqui. Então, depois de utilizar, somente depois de utilizar é que nós vamos saber se é possível ou não considerar essa confirmação de leitura do aplicativo. Provavelmente vai ser possível. E provavelmente a gente vai ter questionamento na justiça, sim, em um outro caso, porque nós vamos usar em ampla escala. Então, é possível que também tenhamos jurisprudência sobre esse assunto, chegando a uma conclusão, ok? Mas o fato precisa ser considerada cumprida. Mas eu trago aqui um questionamento que a prática nos trouxe, que a utilização da intimação eletrônica nos trouxe. Em que momento eu posso considerar a entrega? Porque a lei fala, ou melhor, a entrega não, o recebimento. Né? Vamos considerar o recebimento. Em que momento eu posso considerar o recebimento? Porque a lei fala que eu preciso considerar, eu considero cumprida quando confirmado o recebimento pela plataforma. O que é o recebimento de uma intimação eletrônica? É o envio? Imagino que não, porque envio é envio, recebimento é recebimento. Né? É a entrega no servidor? O que seria a entrega no servidor? Quando eu mando um e-mail, pelo protocolo do e-mail, volta a informação do que aconteceu com esse e-mail lá na outra ponta. A entrega no servidor é o servidor do e-mail do destinatário dizendo: este e-mail está disponível na caixa de entrada do destinatário. Será que basta isso? Será que isso é suficiente para eu considerar uma entrega? É uma pergunta que nós vamos ter que fazer e talvez modular a resposta com a qualidade do endereço. Se eu tenho certeza que o endereço é do destinatário, será que isso é suficiente? Outra possibilidade, a leitura da mensagem. Então, vamos pensar no WhatsApp. Eu tenho lá 1 vezinho envio, 2 vezinhos recebimento, 2 vezinhos azuis, leitura. A leitura é o momento adequado? Será que é esse o momento adequado? Ou então, eu mandando um arquivo anexo ou um caminho para acesso à intimação, será que o momento adequado vai ser o momento do download da intimação, no momento em que o destinatário efetivamente baixa a intimação em seu computador para ler a intimação? Então, são coisas que a gente vai precisar depurar com o uso e que nós provavelmente precisaremos modular de acordo com a qualidade do endereço. E aqui vou fazer apenas um exercício. Se eu forneci o meu e-mail para vocês, e vocês querem me intimar no e-mail que eu mesmo forneci, quando vocês me enviam algo para esse e-mail que eu mesmo forneci, não há dúvida de que o e-mail é meu. Todos sabem que o e-mail é meu porque fui eu mesmo que forneci. Então, se tiver uma confirmação de que eu li esse e-mail, acho muito difícil eu questionar que eu não saiba que esse e-mail chegou. Porque eu li esse e-mail. Ah, mas você não baixou o anexo? Sim, mas eu li o e-mail. Se eu não quis baixar o anexo, o destinatário da intimação física pode não abrir o envelope também. Assina o AR e não abre o envelope, né? Então, isso, talvez a leitura, nesse caso, seja suficiente. Agora, vocês foram lá na internet, acharam o cartório aqui de Santo André e encontraram o e-mail lá, o meu e-mail no Google, né? E aí vocês usam esse e-mail do Google,
sem ter muita certeza se esse e-mail é meu. Ou mais, foram lá num data broker, né, nessas empresas que vendem dados, enriqueceram a base de dados e pegaram um e-mail que a empresa forneceu. Vocês não têm certeza se esse e-mail é meu ou não. Então, a mera leitura talvez não seja suficiente, porque pode chegar para um outro Mário Camargo, né, que vai ler o e-mail e vai falar, pô, isso aqui não é meu, e vai deixar quieto. E eu nunca recebi a intimação. Nesse caso, talvez a gente tenha que ter uma outra camada de confirmação, que eu já vou falar, ok? Mas esse é um primeiro ponto de atenção. Em que momento eu posso considerar o recebimento da intimação? Algumas decisões do STJ, tem 2 decisões do STJ que podem nos dar pistas em relação a isso. A primeira está aí na tela, diz respeito à comunicação de inscrição em órgão de proteção ao crédito, aquela do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor. Então, para negativar, o órgão de proteção ao crédito tem que comunicar que vai ter a negativação. Para o STJ, essa inscrição no órgão de proteção ao crédito pode ter uma comunicação por e-mail. E para comprovar, basta a comprovação da entrega da comunicação no servidor do destino, que é exatamente esse momento de entrega no servidor. Então, para fins de negativação, a confirmação de entrega lá no servidor, ou seja, está disponível na caixa de e-mail do destinatário, é suficiente. Isso para fins de defesa do consumidor. Outra pista é na questão da alienação fiduciária. Para comprovar a mora absoluta e permitir busca e apreensão, enfim, todas as consequências da lei da alienação fiduciária, é possível fazer a notificação extrajudicial do devedor fiduciante, desde que comprovado o seu efetivo recebimento. E aí, lendo essa decisão do recurso especial 2.087.485, lendo com cautela ali, nós vamos ver que nesse caso eles falaram, em tese é possível uma notificação do devedor fiduciante para fins de alienação fiduciária por e-mail, mas nesse caso concreto não tem a comprovação do efetivo recebimento. Então faltou uma comprovação do efetivo recebimento. Quando fala do efetivo recebimento, aí eu já acho que a gente vai caminhar para um lado de leitura do e-mail ou da mensagem, ou até de download de algum arquivo anexo. Na minha opinião, o protesto está entre as duas. Entre a do Código de Defesa do Consumidor, que é menos rigorosa, e a da alienação fiduciária, que me parece mais rigorosa. Mas faço aqui uma observação. Teve uma decisão de julho de 2024, do Superior, julho ou agosto, não me lembro agora, mas acho que julho de 2024, da Corregedoria Nacional, do Conselho Nacional de Justiça, que entendeu que o protesto tinha requisitos mais rigorosos do que a alienação fiduciária. E naquela decisão, o então corregedor, o ministro Luiz Felipe Salomão, entendeu que só era possível a intimação eletrônica com autorização do devedor. Essa decisão caiu posteriormente, com a entrada do corregedor Mauro Campbell, teve uma outra decisão que revogou essa norma que estava lá no Código Nacional de Normas, mas nada falou sobre o rigor da intimação do protesto. Mas, se a gente for analisar historicamente na intimação física mesmo, nas outras decisões judiciais, a decisão de alienação, as intimações, as notificações de alienação fiduciária exigem um maior rigor, uma maior formalidade, porque ali efetivamente tem a possibilidade de se tomar um bem, né? E as de negativação, muito menos rigor. Então, o protesto se localiza mesmo no meio do caminho das duas aí. Então, talvez a gente possa caminhar por aí. E eu acho que a gente pode, voltando agora a essa lista aqui, trabalhar com a hipótese de que a intimação de protesto é considerada efetivada e recebida, com uma confirmação de leitura desde que eu tenha certeza do endereço, e com uma confirmação de download, com uma camada de confirmação de identidade para endereços que eu não tenho certeza que são do destinatário. E aí vamos falar um pouquinho do endereço, para isso ficar um pouquinho mais claro. Qual endereço eu posso considerar para fins de intimação eletrônica? A lei 9492 não falou do endereço. Ela só falou que é possível a intimação eletrônica.
Já existiu uma norma no provimento 97 do Conselho Nacional de Justiça, um provimento da pandemia, que permitiu a intimação eletrônica, e essa norma foi replicada no artigo 368 do Código Nacional de Normas, mas limitando-se a dizer que cabe a intimação eletrônica desde que disponíveis os dados ou o endereço eletrônico do devedor. Não fala como ele tem que estar disponível nem nada, basta que esteja disponível. Então vamos tentar esmiuçar isso um pouco mais. Eu vou precisar verificar a autenticidade do endereço para poder mandar a intimação e para poder considerá-la entregue ou não, como nós vimos agora. Se o endereço é autêntico, talvez a leitura baste. Se o endereço pode ou não ser autêntico, eu vou precisar trabalhar um pouco mais nessa intimação. Vamos primeiro trabalhar com o tradicional. O endereço é fornecido pelo apresentante. Quando o endereço físico é fornecido pelo apresentante, eu considero autêntico. Eu não tenho dúvida. Eu vou lá, faço a intimação, entrego a quem se dispuser a receber e presumo como autêntico. Podemos emprestar essa norma para o endereço eletrônico? Provavelmente sim, porque quando o apresentante, que é credor, ou representa o credor, ou é um legitimado ali para protestar, informa o endereço do devedor, a gente pode presumir que em algum momento, informa o endereço do devedor, a gente pode presumir que em algum momento o devedor fez um cadastro, o devedor forneceu algum endereço de contato, ou o devedor assinou um contrato no qual está lá o endereço dele. Então, aquele endereço que vem para o cartório, e-mail, telefone, que vem para o cartório como sendo do devedor, muitas vezes foi fornecido pelo próprio devedor. O próprio devedor forneceu esse endereço para a comunicação eletrônica com o credor. Então, nós temos ali algum grau de segurança. Mas, considerando esse fato, é importante, principalmente as centrais, mas também os cartórios, ao conversarem com os apresentantes, informarem que o apresentante não deve enviar endereços enriquecidos para o cartório. O que eu quero dizer com isso? Tem muita empresa que compra limpeza de base, enriquecimento de e-mails, enriquecimento de telefone. Se a empresa fez isso, a gente vai estar trabalhando com um endereço enriquecido e não necessariamente com um endereço autêntico. Eu preciso que o apresentante me informe que aquele endereço foi enriquecido. Porque senão eu vou trabalhar com uma premissa que não existe. Então, talvez a gente possa trabalhar com o apresentante dizendo, olha, companhia de energia elétrica, muito comum. Ah, quem que forneceu esse endereço? Ah, foi o próprio usuário da energia elétrica. Beleza, então o endereço é bom. Ah, não, esse aqui a gente comprou uma base de dados e enriqueceu. Então já não tenho certeza se o endereço é bom ou não. Né? Nós temos alguma dificuldade aqui. E mais do que isso, muitas empresas têm o chamado opt-in, que é uma opção, tá opt-it, mas na verdade é opt-in, né? Que é uma opção pelo uso daquela comunicação eletrônica. É aquele aceito fazer comunicação por meio deste endereço. Aceito receber comunicações deste contrato por meio desse endereço eletrônico. Quando tem o opt-in, a gente está na maravilha do universo da intimação eletrônica, porque é a situação em que o devedor autorizou a utilização daquele endereço. E as empresas, principalmente de energia elétrica, de água, de telefonia, têm essa informação. Ali, no momento em que a pessoa faz o cadastro, faz o contrato, elas têm essa informação e nós poderíamos tentar obter essa informação juntamente com a apresentação. Então, eu tenho aqui um endereço de e-mail, eu tenho aqui um telefone do devedor e ele me informou, ele informou ao apresentante que aquele é o meio de contato com ele. Ele fez o tal do opt-in. Então, ali nós teríamos uma possibilidade de trabalhar com endereços verdadeiramente autênticos. E aí nós vamos voltar às mesmas duas decisões do STJ para ter tranquilidade da utilização desse endereço fornecido pelo apresentante. Porque nas duas decisões, o endereço fornecido pelo credor é o endereço considerado válido. Naquela que fala do Código de Defesa do Consumidor, está dizendo que a comprovação do envio e entrega de notificação remetida ao e-mail do devedor constante da informação enviada ao banco de dados pelo credor.
Então, é o e-mail do devedor informado pelo credor. E na de alienação fiduciária está lá, desde que seja encaminhada ao endereço eletrônico indicado no contrato. Contrato com quem? Com o credor. Então, quando a gente tem uma informação prestada pelo credor, desde que não seja informação enriquecida, acho que a gente pode trabalhar como endereço autêntico, ok? Outras situações em que o endereço seria autêntico. O endereço está no próprio título e assinado pelo devedor. O endereço coincide com o endereço do site ou do cadastro público ali do devedor. Então, tem lá o endereço de e-mail na Receita Federal. O endereço que eu tenho aqui coincide com o de lá? Maravilha, é um endereço autêntico, né? O endereço é fornecido pelo devedor para fins legais, como no caso da conta do GovBR, no domicílio eletrônico, tributário eletrônico, nos cadastros públicos que exigem e-mail e telefone. O endereço é constante do banco de dados do Poder Judiciário, que está lá previsto no artigo 246 do CPC. Isso está em análise pelo CNJ para ser compartilhado com os cartórios de protesto. Ou o cadastro é feito pelo próprio interessado. O interessado fez um cadastro no Avise-me da Central de Protesto, fez um cadastro no próprio cartório para ser um caminho para ele não perder nenhuma intimação. Todos esses endereços a gente pode considerar como autênticos. E se o endereço for autêntico, eu posso enviar a intimação livremente. Talvez eu possa colocar a intimação no próprio corpo da mensagem, porque eu não tenho risco de estar mandando para a pessoa errada, porque eu estou trabalhando com um endereço autêntico, ela vai chegar para o destinatário. E aí, talvez eu possa considerar a mera leitura e entrega da intimação. Então, com esse raciocínio, se eu estou com o endereço autêntico, eu posso mandar a intimação no corpo da mensagem e a confirmação de leitura pode ser o suficiente para considerar a intimação realizada. Agora, se eu estou com um endereço que foi enriquecido, que eu não tenho certeza de quem é o destinatário, e utilizando a ferramenta de intimação eletrônica, a gente vê que isso acontece bastante. Muitas vezes o endereço que está lá em algum cadastro, em alguma base, não é do devedor, é de um terceiro, que alguma vez fez uma compra por ele, fez um cadastro por ele, alguma coisa assim. Talvez eu não possa considerar esse endereço como autêntico. Então eu tenho que ter algumas cautelas. Primeira cautela. Talvez a leitura não seja suficiente. Eu precise considerar uma outra camada de segurança para o recebimento. Talvez um download da intimação numa plataforma do protesto. Então, encaminhar o devedor, ou melhor, o destinatário da intimação, para a central de protesto, onde ele vai poder baixar a intimação, ou para o site do cartório, onde ele vai poder baixar a intimação. Posso fazer isso. Outro cuidado, talvez eu precise de uma camada de conferência de identidade. Por quê? A intimação não é pública. A intimação é destinada somente ao devedor, somente ao destinatário da intimação. Ela não é uma informação amplamente pública como é o protesto já realizado. Então, nesse caso, se eu estou mandando e-mail para alguém que pode não ser o devedor, é importante que eu não dê mais informações, nem do devedor, nem do protesto. Então, qual é a estratégia que eu estou utilizando e sujeito a críticas aqui? Apresento, mas pode estar errado. Eu coloco prenome e 3 dígitos do CPF. Então, coloco lá, Mário, 1, 2, 3, estrelinha, 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 estrelinha. Há uma intimação de protesto no cartório tal, destinada a Vossa Senhoria, não me lembro agora qual que é o termo que a gente usa, mas há uma intimação em seu nome no cartório de protesto. Caso queira acessar, acesse o cartório de protesto com o código tal e confirme o seu CPF. Aí a pessoa entra, confirma o CPF inteiro e consegue acessar a intimação. Da mesma maneira que a gente tem hoje, conta de luz, conta de telefone, que chega lá, você precisa colocar os 5 primeiros dígitos do CPF. A gente achou por bem colocar todos os 11 dígitos do CPF para ter uma camada maior de segurança e confirmar a identidade. Me parece que isso tem sido suficiente, mas podemos pensar em outras lógicas também, como
utilizar a assinatura GovBR para acessar. Então, ela vai para a plataforma do Instituto de Protesto, que já está integrado com o GovBR, faz o seu acesso com o GovBR e acessa a intimação. Ou então outros meios que a gente possa imaginar, só que a gente tem que pensar em duas coisas aqui. Quanto mais eu dificulto, menos intimação eu efetivo. Então a gente tem que calibrar muito bem para garantir a identidade sem exagerar na dificuldade. Porque se exagerarmos na dificuldade, não teremos a intimação efetivada. Mas se relativizarmos a identidade, muito provavelmente entregaremos intimações a pessoas que não são os destinatários. Então nós vamos precisar calibrar isso muito bem. E essa possibilidade de completar os dados aí do CPF, até o momento não tem gerado problemas, mas a gente precisa usar de uma maneira mais efetiva para chegar nessa solução. Porque a gente poderia chegar até o limite de usar outros meios, como reconhecimento facial com base na data valid lá da SERPRO. Tem custo, é caro, mas é uma forma que a gente teria bastante segurança do destinatário, ok? Então, só para a gente fechar essa ideia, se eu tenho um endereço autêntico, me parece que a gente pode mandar a intimação no próprio corpo da mensagem e a leitura ser o suficiente. Vamos colocar aí um carimbo do tempo no momento da leitura, para poder auditar em que momento aquela intimação foi lida. Vamos usar alguns recursos tecnológicos para garantir a leitura. Então, dentro de um e-mail, aí vou usar os termos que os técnicos usam, a gente embeda um hash, que é colocar um código que identifica a mensagem dentro do e-mail e vai me confirmar que determinado IP, em determinado horário, abriu aquele e-mail. Então, eu confirmo a leitura do e-mail. Em relação a aplicativos, vai depender da tecnologia disponibilizada pelo aplicativo e das ferramentas de confirmação do próprio aplicativo. Em situações de enriquecimento de endereço, utilizar mecanismos para confirmar a identidade e considerar a intimação entregue após essa confirmação da identidade e efetivo acesso ao teor do arquivo de intimação. Isso me parece o que nós temos hoje de melhor para fazer com as intimações, lógico, sujeito a experiências novas e testes novos aí que possam ser mais efetivos. Mas isso é o que a gente consegue apurar hoje, considerando a jurisprudência que trouxe aqui para as senhoras e senhores, a legislação e o que há de experiência na utilização das intimações eletrônicas. E para finalizarmos, trazer algumas questões aqui. Não havendo a confirmação da entrega, ou melhor, do recebimento da intimação em 3 dias úteis após a remessa, em até 3 dias úteis após a remessa, eu preciso lançar mão da intimação física. Então, se eu comecei com a intimação eletrônica, passaram-se 3 dias úteis, eu não tenho confirmação do recebimento, eu tenho que botar a intimação na rua e fazer a intimação física. Neste momento, nós vamos enfrentar algumas dificuldades que vão variar de acordo com a regra de contagem de prazo de cada estado. Tem estados como o Maranhão que contam prazo a partir da efetivação da intimação. Para estados como São... Não? Conta do protocolo aí? Ô, grande Mário, aqui conta a partir do protocolo. Exclui-se a data da protocolização e inclui-se a data do vencimento. Do jeito que está na 9492. Então, estamos juntos. São Paulo é nesse caminho. Aí você está certo. Aqui é uma coxa de retalho Brasil com relação a essa regra. Você vai ter estados que contam da efetiva intimação, 3 dias úteis, excluindo a data da entrega, e estados como o nosso, que seguem à risca o que diz a 9492. Maravilha. Então, desculpa, estava com a informação provavelmente de algum outro estado aqui. Mas o Maranhão conta como São Paulo, como está na 9492, a partir do protocolo, exclui o dia do protocolo e contam-se 3 dias úteis. Nesse caso, eu vou ampliar esse prazo. Não vão ser 3 dias úteis, vão ser 3. Não voltou a intimação eletrônica, eu vou ampliar, mandar a intimação física, eu tenho que dar prazo. Então, no mínimo, aí nós vamos contar 5, porque são 3 mais o dia da física e mais 1. Né? Então, no fim, a gente acaba tendo 6 dias úteis aí, então há uma ampliação do prazo mesmo. Problema aqui,
para o envio de intimação com o boleto anexo. Você vai acabar gerando 2 DDAs. A pessoa vai acessar o DDA com uma intimação e logo em seguida vai ter outro DDA e vai ligar no cartório falando, poxa, vocês estão me cobrando 2 vezes da mesma coisa. Não, não estamos. A senhora não pagou a primeira, então nós estamos mandando de novo para ver se agora paga, né? E eu ainda vou além. Você imagina que com esse artigo 3º da 9492, o parágrafo 14, nós estamos instituindo um terceiro mecanismo de intimação. Eu vejo que são 3 mecanismos de intimação e todos eles independentes. Então, nós temos o primeiro rito chamado intimação digital, onde você estabelece os critérios de contagem de prazo e estabelece uma data limite para pagamento. Não havendo o cumprimento da efetividade da entrega nesse primeiro rito, aquilo que ficou remanescente vai para o segundo rito, que é a entrega pessoal, que tradicionalmente nós utilizamos para o cartório. E essa, da mesma forma, vai ter que ser estabelecido um novo prazo, com um novo prazo limite para pagamento, e uma vez aquilo que não conseguiu ser entregue nessa modalidade de entrega pessoal, aí vai para a terceira modalidade, que é a intimação por edital. Então, nós temos uma cadeia de intimações. Exatamente. Nós temos essas 3 modalidades de intimação e com prazos diferentes. Então, uma sequência. Então, nós vamos ter os 3 dias da eletrônica, podemos até mais 3 dias da física e ainda mais a publicação do edital, que tem que dar mais 1 dia para o pagamento. Então, nós podemos ter essa ampliação aí num longo prazo. A própria lei fala em 10 dias, né? Porque 3 dias da eletrônica e manda a física, se não voltar o AR em 7 dias, faz edital. Então, nós podemos ter os 10 dias aí. Isso está previsto na legislação hoje, né? Então, nós temos essa questão do prazo, mas vai variar. Nós temos estados que vão contar a partir da entrega da intimação esse prazo. Aí a lógica vai ser um pouquinho diferente. Eu vou lançar a mão da intimação eletrônica, espero os 3 dias. Se confirmar a intimação eletrônica, já começo a contar o prazo. Se não confirmar, boto a intimação física na rua. Se confirmar a intimação física, começo a contar o prazo. Se não confirmar, lanço mão da intimação por edital, e aí varia de novo, porque aí vai ter estado que conta 1 dia após a entrega do edital e estado que conta 3 dias após a entrega do edital. Então, aí a colcha de retalhos do Brasil em relação à contagem de prazo, a contar da intimação ou a contar do protocolo. Então, nós vamos precisar evoluir nessa contagem de prazo em cada estado e saber como é que nós vamos caminhar com isso. Outra questão nessa cadeia de intimações é que a intimação eletrônica pode estar presente em todas elas. Imaginemos que eu optei, porque é uma faculdade do tabelião, por fazer as intimações físicas. Não vou lançar mão da intimação eletrônica, mas vou usar a intimação eletrônica como um meio complementar de intimação. Nada impede que isso seja feito. Então, vou colocar as intimações na rua e, ao mesmo tempo, mandar intimações eletrônicas para as pessoas, dando maior chance do conhecimento do protesto. Outra situação, vou lançar mão das intimações físicas e as que não forem entregues, por qualquer motivo que seja, recusada, pessoa se mudou, desconhecido no local, ninguém atendeu, enfim. Qualquer uma dessas situações, eu vou fazer a busca de um endereço eletrônico e fazer a intimação complementar eletrônica para tentar dar efetivo conhecimento do protesto agora por meio eletrônico. E uma terceira, que é algo que tem bastante efetividade. Quando eu publico o edital lá na central de protesto, que agora não é mais em jornal, é lá na central de protesto, eu disparo uma mensagem, um e-mail para a pessoa dizendo: foi publicado um edital de protesto na central de protesto em seu nome, em seu CPF ou em seu CNPJ. Consulte aqui. E aí eu transformo a intimação em edital, que é uma intimação ficta, em uma intimação real. Então vejam que a intimação eletrônica pode estar em toda a cadeia. Vai depender de como o cartório vai trabalhar e qual a qualidade dos endereços que a gente tem para que ela possa ser utilizada. Outra questão agora que precisa ser analisada conforme a legislação de cada estado. A cobrança pela intimação eletrônica. Posso cobrar o devedor pela intimação eletrônica? Pela intimação física eu posso. E pela intimação eletrônica? Me parece que sim.
todas as normas que nós temos dizem que os custos têm que ser ressarcidos no momento do pagamento do protesto, juntamente com os emolumentos. Mas, como a parte de cobrança foi delegada à legislação estadual, é necessário verificar se não tem nenhuma vedação na legislação estadual, nenhuma limitação de valor na legislação estadual ou na normativa estadual. O que nós podemos pensar aqui? Talvez a gente possa, nesse valor de cobrança, beber na fonte do que o próprio judiciário faz. Porque o judiciário faz intimações e remessa de ofício por meio eletrônico. E tem isso tabelado lá no Poder Judiciário. E já encontramos coisas que vão desde R$ 7,00 até R$ 40,00 para enviar e-mail de ofício ou de intimação, e-mail eletrônico pelo judiciário. Algo poderia ir nesse caminho, mas sempre lembrando que nós temos que trabalhar com uma razoabilidade, porque tudo isso vai onerar ali o devedor no momento de pagar a dívida no tabelionato. E uma última questão que eu gostaria de trazer, senhoras e senhores, que não está aqui no material, mas me parece importante, que eu acho que vale a pena a gente até voltar ao slide aqui. Quando falamos de enriquecimento de endereço, não podemos esquecer que aplicam-se as regras de proteção de dados. Lei Geral de Proteção de Dados é aplicável ao enriquecimento de endereço em cartório, sim. Então, nós vamos precisar, muito provavelmente, fazer um relatório de impacto, que é um instrumento previsto na Lei Geral de Proteção de Dados. Nós vamos precisar, dependendo da fonte de dados que a gente vai consumir, fazer a devida diligência, né, que no inglês seria due diligence, do fornecedor de dados, verificar se a base dele cumpre todas as questões de proteção de dados e exigir desse fornecedor de dados as evidências de que há o cumprimento da proteção de dados. E aqui só faço uma observação que a jurisprudência, no que diz respeito a órgãos de proteção ao crédito, tem reconhecido que quando se consome informação de órgão de proteção ao crédito para a finalidade de proteção ao crédito, não há violação à proteção de dados. E aí o protesto está inserido no contexto de proteção ao crédito. Então, se a fonte que estamos consumindo é um órgão de proteção ao crédito, estaríamos um pouco mais respaldados, não retira a obrigatoriedade de observar todas as regras de proteção de dados, mas pelo menos a finalidade, que é um dos princípios basilares da proteção de dados, está cumprida. Porque a lógica da proteção de dados é assim, eu forneci meus dados para uma coisa e ele foi usado para outra, tem que ser compatível, porque senão ele rompe com a finalidade. Se meus dados estão no órgão de proteção ao crédito com a finalidade de proteção ao crédito, se outra entidade usa para a finalidade de proteção ao crédito, está tudo bem. Né? Agora, se eu forneci meus dados para fazer um cadastro no clube, e agora eu estou recebendo uma cobrança nesse cadastro que eu fiz no clube, e não é uma cobrança do clube, talvez tenha sido utilizado de maneira indevida. Por isso que a gente tem que fazer todo o trabalho de proteção de dados. Não quer dizer que eu não possa usar data broker, não quer dizer que eu não possa usar alguma fonte de enriquecimento de dados, mas quer dizer que, para utilizar essa fonte, eu tenho que fazer o dever de casa, que é cumprir ali a Lei 13.709, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e a regulamentação que veio ali pelo CNJ em relação aos cartórios também. Maravilha? Eu acho que, em princípio, era isso que nós tínhamos para apresentar em relação à intimação eletrônica da experiência que temos até o momento. Maravilha, Cristian? Meu amigo Mário Camargo, mais uma vez você brilhou em nos apresentar essa fala muito esclarecedora e extremamente rica. Observe que toda novidade é cercada de grandes desafios e, principalmente, de muitas dúvidas. E você trouxe o esclarecimento de muitas delas. Eu queria deixar aqui algumas ponderações importantes. Observe que o Mário falou da possibilidade da gente utilizar o domicílio judicial eletrônico, que é uma coisa que está sendo trabalhada, que está sendo em estudo, e o domicílio judicial eletrônico, hoje, ele é de caráter obrigatório para todas as pessoas jurídicas. E uma vez a gente conseguindo acesso a essas informações, a gente já tem a confirmação daquele endereço
fidedigno, pertencente àquela instituição, para que a gente possa concretizar a intimação. A PGFN também já está, através de uma negociação com o Instituto de Protesto do Brasil, através da CEPROT, fornecendo os endereços lá na CEPROT, lá na consulta de endereço, a PGFN já está conseguindo. Então, da mesma forma que o Mário falou, quando o apresentante fornece um endereço eletrônico, aquilo ali é uma informação que pode e deve ser utilizada para que a gente possa maximizar as nossas chances de intimação. E, meu irmão, parabenizar você pela ideia. Olha que coisa bacana. Confirmação através a confirmação do recebimento através do complemento do CPF ou do CNPJ. Simples e extremamente eficiente. Eu vou mandar uma notificação para o cidadão, eu vou fazer a distração daquelas informações que possam identificar aquele documento para qualquer outra pessoa, mas o devedor ele vai saber que aquele é dele. Se ele quiser saber a íntegra da informação, ele vai no cadastro, ele coloca o seu CPF, completa o seu CNPJ e ali a gente já consegue fazer a validação e fazer a confirmação da intimação. Além disso, nós podemos citar outras vantagens com relação à intimação eletrônica. A comunicação é quase instantânea, reduz o tempo total do procedimento de protesto. Os custos, elimina despesas com impressão, correio, aviso de recebimento, diligência de escreventes e etc. Lembrando que para tudo aquilo que a gente conseguir concluir e efetivar dentro da intimação digital. Quanto à eficiência, ele aumenta a chance de localizar o devedor, especialmente se a gente já tiver de posse da base de endereços, ou seja, do domicílio judicial eletrônico, do endereço fornecido pelo apresentante, do próprio cadastro de devedores que nós temos, de usuários que nós temos junto à SEMPROT, a ferramenta Avise-me, que pode ser perfeitamente integrada a esse processo de intimação eletrônica para enriquecer ainda mais, e, claro, a questão da rastreabilidade e segurança, que nós estamos trabalhando com o sistema eletrônico. Então, falando de sistema eletrônico, nós temos que ter essa rastreabilidade, porque essa questão do recebimento, da confirmação, quem recebeu, a gente precisa ter isso guardado, e é uma recomendação que a gente acaba tendo que fazer em toda vez que a gente mexe com segurança de dados. Com relação aos desafios, não é demais ressaltar que os cartórios de protesto, não só os cartórios de protesto que aqui estão, mas de todo o Brasil, e também o Instituto de Protesto, através das suas ferramentas da SEMPROT, tem que investir muito em plataformas e segurança digitais, para evitar vazamento de dados, de fraudes, e para garantir a autenticidade dessas comunicações. Em conversa com o Mário, nessa última vez que tivemos reunidos, eu disse para ele o seguinte: qual é o meu principal desconfiança com relação à intimação digital? É a desconfiança que todo mundo tem ao receber uma cobrança por um meio digital. É achar que seja uma fraude. Hoje, se vocês observarem, nós não recebemos mais ligações normais, ligada direto no telefone, que não seja ou o cara passando por uma fraude ou querendo vender alguma coisa. E não vamos deixar de considerar que essa intimação digital que nós estamos trabalhando agora, ela também vai sofrer com essa desconfiança. E com o tempo nós vamos trabalhar para aumentar a questão da credibilidade, para que cada vez mais aquela pessoa que esteja recebendo aquela comunicação, ela tenha certeza que aquilo se trata de uma comunicação legítima. E não tenha dúvida, vai ser um grande desafio mesmo. Já está sendo, né, Mário? Já está sendo um grande desafio, porque as pessoas... hoje mesmo, até tem um exemplo, hoje mesmo uma funcionária da Justiça Federal falou que fez uma denúncia do nosso e-mail para o Ministério Público, porque era um e-mail de fraude. Só que ela estava sendo protestada de dívida ativa da União, né? Então... Não foi dessa vez. Mas a gente passa por isso e é importante que as pessoas tenham esse cuidado e que nós ofereçamos
mecanismos para que a pessoa confirme a autenticidade. Eu acho que isso é o principal. Sabe? Recebi um e-mail de intimação. Na central de protesto nacional, eu tenho como com o código verificar a autenticidade dela. Né? Porque, pelo menos eu faço isso. Quando eu recebo um e-mail e eu não sei da autenticidade, eu não vou pelos caminhos que o e-mail me deu, mas vou tentar buscar essa informação por caminhos que eu mesmo chego até lá. Né? Lógico que temos que confirmar, porque o pessoal faz site dublê, faz outras coisas, mas desde que a gente consiga colocar alguma ferramenta para quem quiser confirmar a autenticidade, confirmar, eu acho que a gente vai ter um bom caminho. Utilizar uma plataforma unificada, com aparência de oficial, né? Acho que a gente tem uma série de informações que vai acabar sendo como confirmar a autenticidade de um ofício. A gente entra no site do tribunal e confirma a autenticidade do ofício lá no tribunal. Né? Então, nós temos essa lição aí para as centrais de protesto e também para nós. Eu hoje utilizo uma ferramenta no site do cartório. É uma coisa local. Mas Sim. a gente precisa evoluir para fazer uma coisa geral mesmo. Né? Não tenha dúvida. E nesse cenário, a Central Nacional do Protesto, que é a nossa Semprot, ela desempenha um papel centralizador importantíssimo, porque ela não foi feita só para oferecer as consultas gratuitas de protesto e envio de certidão, mas também ela pode ser a protagonista desse cenário de intimação eletrônica. Não só pode, mas como está se construindo uma ferramenta para que toda a segurança e que todos esses princípios que o Mário acabou de elencar sejam cumpridos e possam oferecer ao tabelião de protesto uma ferramenta segura e oficial, porque foi instituída pela Lei 9492, lá no seu artigo 41A, para que de forma segura a gente possa ter acesso a esse veículo de intimação. Perfeito, é isso mesmo. A utilização. Eu atualmente utilizo, porque eu comecei muito antes de existir a ferramenta da Nacional, utilizo uma ferramenta privada, né? Uma ferramenta que é de uma empresa privada de intimação eletrônica, chamada Intima Digital. Várias empresas de ERP de cartório, esses softwares de operação do cartório, oferecem a ferramenta de intimação digital. Todas elas são válidas, todas elas são possíveis, desde que atendam tudo que a gente falou aqui hoje. E amadurecendo essa ferramenta que está aí já estruturada na central de protesto, é uma ferramenta que vai centralizar de uma maneira homogênea os cartórios que ali aderirem. Então, realmente, a gente tem ali uma possibilidade de uniformizar a nossa atuação nas intimações eletrônicas, vendo aí como uma possibilidade de darmos vazão a um volume grande de títulos a protesto, né? Que essa é esse o maior objetivo da intimação eletrônica. Exatamente, principalmente frente à descoberta por parte do poder público do protesto como um canal de recuperação de crédito da dívida ativa. Então, não só está aumentando de forma exponencial o volume de títulos públicos que nós estamos recebendo, como também o poder público ele está incentivando que as procuradorias, seja da União, dos estados e principalmente dos municípios, eles acessem o protesto como ferramenta de recuperação de crédito. Inclusive, eles fizeram uma resolução para isso, que foi a resolução 547, agora de 2024, que, de forma extraoficial, transformou o protesto como pré-requisito para o procedimento de execução. Inclusive, possibilitando o arquivamento daquelas demandas que não têm resultado útil há mais de um ano e que, porventura, estejam abaixo de um limite de R$10 mil, que, segundo o estudo do CNJ, foi uma média que eles consideraram do custo operacional. Então, se eu tenho custo operacional de 10 mil e eu não tenho resultado útil de 10 mil, eu vou ficar trabalhando com a máquina do poder público. Por quê? Mexendo na máquina do judiciário. Não é? Meu amigo Mário Camargo, Posso deixar registrada uma informação para que possam fazer recorte disso, que isso é importante? Pode e deve. Ainda não está registrado em lugar nenhum. Nós tem um caso mesmo para divulgar. Uma determinada procuradoria que não fazia protesto, iniciou o protesto de todas as suas dívidas ativas que estavam sob sua responsabilidade,
em razão da obrigatoriedade de protesto para o ingresso com a execução fiscal. Essa mudança do tema 1184 lá do STF. Mandou as CDAs que já estavam no seu 4º ano, ou melhor, que já tinham 4 anos da dívida, ou seja, beirando ali a prescrição, já tidas como perdidas. Realmente não esperavam recuperar nada. Mandaram tudo de uma vez, no mesmo mês, para os tabelionatos. Quantificamos o resultado após o trido: 24% de pagamento. A expectativa na execução fiscal era menos de 5%. E eles tiveram 24% de pagamento. 3 meses depois, quantificamos cancelamentos e anuências. Esse número subiu para 34%. Então, a gente vê efetividade e muita gente, agora do lado do cartório, mas são títulos ruins. 34% não é ruim, gente. 34% é muito bom. E são títulos altos. CDA tem título baixo, mas tem título alto também. E para o lado da Procuradoria, isso é maravilhoso. Né? Eles estavam com esse título ali. Se fosse pessoa jurídica antigamente, era o PDD, né? Provisão de devedores duvidosos, né? Então, aqui já era título perdido, já estava ali na fila para fazer securitização, vender a preço de banana. Mas agora vão lá e recuperam 34% desse valor no cartório. É um resultado, assim, espetacular. Comentei isso com um colega que trabalha com o Tribunal de Contas, e ele falou, poxa vida, isso são números que nós precisamos para conseguir informar municípios, formar o Estado, para Tribunal de Contas do Estado, né, que ele trabalha, de que essa ferramenta, mais do que necessária, ela é útil. Ela realmente traz receita para o poder público. Né? Veja a efetividade do que você falou. E eu tenho uma experiência local também muito similar. Quando nós fomos fazer nosso primeiro convênio com o governo do Estado do Maranhão, isso ainda em 2017, 2018, eles utilizavam exclusivamente o Serasa. E eu, na oportunidade, conversando com o secretário da época, perguntei qual é o índice de recuperação que vocês têm utilizando exclusivamente a ferramenta do Serasa. E ele me perguntou, Christian, nós estamos beirando entre 2% e 3%. Quando nós fizemos um ano de convênio, nós puxamos o relatório de produtividade e nós tivemos um índice de recuperação, somando aquilo que é pago dentro do trido, aquilo que tem autorização de cancelamento, com mais de 22% de recuperação. Então, nós saímos de 2 para 22. E isso demonstrou que o protesto e a capilaridade que ele tem através dos seus cartórios é muito eficiente. Então, nós estamos com muito volume? Temos, mas lembre-se que o protesto, nessa perspectiva do diferimento, precisa de volume para poder se manter e trabalhar. Mas também precisamos dessas ferramentas, como a intimação digital, para que a gente consiga tornar a operação sustentável. Perfeito, isso mesmo. Meu amigo Mário Camargo, nós estamos completando 1 hora de nossa live. Gostaria de agradecer demais a sua participação. Gostaria que você fizesse suas considerações, vendesse o seu peixe, você além de escritor. E eu gostaria de ressaltar aqui que o Mário, ele é um cara tão importante que ele tem um capítulo do livro do tabelionato de protesto no livro de registro público. Pois é, tem um capítulo no livro de registros públicos. Tem um livro, tem um capítulo, e eu tenho essa edição. Tenho aqui a vaidade de dizer que na hora que saiu essa edição do professor Gentil, ele me presenteou com esse exemplar dedicatório e está guardado lá em casa com todo carinho, e de vez em quando eu ainda passo a mão para a gente verificar o que tem. Maravilha, obrigado, Christian. Gostaria de agradecer muito por essa oportunidade, que a gente faça outros encontros desses, falando desses temas palpitantes e novos que temos aí no protesto. Como o Christian disse, eu tenho esse trabalho no livro coordenado pelo professor Alberto Gentil. Estamos trabalhando numa outra edição aí mais aprofundada de protesto, juntamente com mais 2 colegas nossos, a Cíntia e o Matheus, a Cíntia Scheid e o Matheus Travaioli. Vamos ver se essa outra edição sai, é realmente um manual para o trabalho mesmo, a ideia.
né? E eu gosto de me colocar à disposição de todos os colegas que quiserem debater algum tema, aprofundar alguma matéria, achar alguma solução para algum caso complicado, e também a todos aqueles que estão aí buscando também a aprovação em concursos de cartório. Tenho a alegria de fazer parte hoje do curso Registrando, que eu dou aulas lá, faço parte da coordenação, então temos uma alegria de acompanhar os candidatos aos concursos aí na preparação e também no pós-preparação por aí, e nesse domingo próximo teremos o primeiro Exame Nacional de Cartórios, o ENAC, né? E aí gostaria de fazer um convite, no domingo à noite, após o ENAC, deixa eu colocar aqui para fazer o nosso convite, estarei juntamente com a nossa colega tabeliã de protesto no Distrito Federal, que é a Fabiana, e com a nossa colega registradora civil, Andréia, fazendo uma análise de como foi essa prova que será realizada agora no domingo. Então, às 21 horas, no YouTube do curso Registrando, nós faremos um bate-papo sobre como foi essa prova, compartilhando algumas impressões e também o que nós sentimos ali de como foi colocada a matéria na prova que vai ser realizada no domingo. Então, acessem lá o YouTube do curso Registrando e também o Instagram do curso Registrando, que a gente tem bastante material também para compartilhar para quem está nessa proposta de concursos. E para quem está na proposta dos cartórios de protesto, temos os livros que o Christian colocou, e mais do que isso, eu estou aqui à disposição, quem quiser, liga aqui no cartório, estou sempre por aqui, a gente bate um papo, viu? Obrigado, gente. Grande Mário, eu já peço que você encaminhe esse card, e claro, algum card do Registrando, alguma material que você tenha. Nós estamos também dentro de uma plateia que constantemente está se procurando se capacitar constantemente, e aqueles que ainda não entraram na atividade querem ingressar na atividade. Então, é sempre importante a gente fazer essa divulgação de boas referências para que a gente consiga também direcionar as pessoas para o estudo. Meus amigos, mais um recado importante é o nosso Encontro Convergência, que esse ano será realizado aqui em São Luís do Maranhão, no nosso Maranhão, na terra da Atenas, na nossa Atenas brasileira, terra de grandes poetas, grandes literários e grandes intelectuais, que vai contemplar o 21º Encontro Convergência. Vai ser realizado nos dias 24, 25 e 26 de setembro deste ano. E para quem é tabelião do estado do Maranhão, nós estamos com uma promoção extremamente especial. Os cartórios poderão se inscrever com 50% de desconto para esse primeiro lote, apenas colocando no campo cupom o CNPJ do cartório. Todos os cartórios estão cadastrados na Semprot, e nós fizemos essa promoção para incentivar que esse grande encontro, que é o principal encontro dos cartórios de protesto do Brasil, possa também ser prestigiado pela maior quantidade de cartórios maranhenses possível. Então, não deixem de participar, façam o contato com a CRA, acessem o site, que é o convergencianacional.com.br, e garantam já a sua inscrição. Qualquer dúvida, podem entrar em contato com o pessoal da CRA, que nós estamos à disposição para prestar qualquer esclarecimento. Conclusão, chegamos ao fim de mais essa webinar. Hoje exploramos os detalhes da intimação eletrônica de protesto, que é fundamentada no artigo 14, né? Parágrafo 3º da 9492, e vimos que, se a gente preservar as garantias de autenticidade e sigilo, essa ferramenta ela pode ser uma grande aliada para atingir as comunicações que a gente precisa fazer com redução desse custo operacional. Então, utilizar corretamente essa ferramenta de intimação eletrônica é fundamental para a validade do protesto e para a segurança jurídica de todos os envolvidos. O Mário ele foi muito claro quando disse: nós podemos utilizar a ferramenta, mas nós temos que não podemos virar a cara para a segurança jurídica e atender todos os critérios legais e normativos que a gente precisa observar. Afinal de contas, nós vendemos segurança jurídica, nós trabalhamos com conformidade.
E a gente fazendo isso, nós teremos muita prosperidade na atividade que nos propomos a fazer. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado mais uma vez, Mário. E um bom final de dia. Obrigado.